Glórias a Deus. Amados em Cristo, abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo de número 4. Carta do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses, eu não sei se os irmãos prestaram atenção, mas nos últimos finais de semanas, os últimos 2 ou 3 finais de semanas, foi feito esta leitura aqui, no capítulo de número 4. Glórias a Deus. Eu quero ler com os irmãos, deixa eu ver aqui o versículo exato. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 4. 4. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mais um versículo. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Quem pode dizer amém? Glórias a Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos diante deste texto sagrado e eu venho refletindo neste texto, ou pensando nesse texto já tem alguns dias. Preste atenção, por favor, nos versículos de número 6. Diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Vou repetir. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Amém e amém. Eu, ministrando neste capítulo aqui, alguns meses atrás, eu contei a história para os irmãos de um aplicativo que existe em todo o telefone e até mesmo de um aparelho que ele é chamado Kindle. Esse aplicativo ele é de leitura para você ler livro digital. E toda vez que você está lendo um livro, ou pode ser até mesmo a Bíblia, e você faz uma linha embaixo de um versículo, este versículo vai ser contado. Um exemplo, Bruno, circulei uma vez, aí marca lá em todos os aplicativos. Uma vez, a irmã Carolina faz a segunda vez, uma Edna a terceira. Então, eles vão contando. Então, quando a Bíblia é lida nesse aplicativo, tem lá o Salmo 23, alguém circulou, vamos lá, uma vez, aí depois totalizando 1 milhão de vezes. E o versículo mais circulado, eu disse aqui alguns meses atrás, foi o versículo de número 6. Posso dizer que este texto se refere à ansiedade, a preocupações da vida. Posso dizer que a ansiedade, ela faz parte do nosso dia a dia. Você já percebeu isso? Que a ansiedade hoje faz parte do nosso dia a dia.
Não preciso nem dizer para os irmãos, que eu já venho afirmando isso semanas após semanas, que esta é a geração mais preocupada, mais ansiosa de todos os tempos. Nunca houve uma geração mais preocupada com o amanhã, mais ansiosa do que a nossa geração. Os nossos hábitos têm nos feito ansiosos. As nossas redes sociais também têm gerado em nós comportamentos ansiosos. As comparações com outras pessoas nas redes sociais também têm acendido essa chama de ansiedade. A comparação daquela pessoa tem isso, eu não tenho, aquela pessoa tem aquilo, eu não tenho, aquela pessoa é assim e eu não sou. Isso vai gerando dentro de nós uma certa ansiedade. Os nossos sonhos, desejos. Uma vez ministrando aqui, eu contei para os irmãos um relato que antigamente os pais de família não tinham sonhos grandes. Se eu for perguntar aqui para o meu pai que está aqui do meu lado e perguntar, pai, me conta, por favor, qual era o sonho do seu pai ou do seu avô? Ele vai dizer, olha, o sonho dele era trabalhar e botar comida na mesa. Ponto final, só isso. Então essa geração é a geração que mais sonha, mas menos faz e menos alcança. A nossa falta de controle da circunstância também tem nos feito ansiosos. Nós temos o desejo de controlar tudo. Nós temos o desejo de controlar todos os pontos da nossa vida. Dinheiro, filhos, esposa, comportamento. Você quer controlar até a língua da sua esposa, que às vezes é quase incontrolável, mas você quer. Ou seja, há quem diga que a ansiedade hoje, ela não é um problema, ela é uma epidemia. É algo que está se alastrando em todos os cantos, dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, fora do trabalho. Mas se a gente parar para pensar sobre a ansiedade, eu tenho visto que é um problema que está afetando as famílias, os casamentos, os relacionamentos, os ministérios, as igrejas. É um problema que está afetando as emoções das pessoas. E este assunto não é um assunto para o campo da psicologia de um psiquiatra, um psicólogo dentro de uma clínica. Vale para eles também, mas esse é um assunto bíblico. Eu vou lhe provar. Jesus Cristo, no maior sermão que já foi ministrado na face da terra, por 5 vezes ele trouxe à tona este ponto. Mateus capítulo 6, versículo 25. Jesus ele disse assim, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Aí no versículo de número 27, Jesus disse assim, quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar 1 hora que seja da sua vida? Parafraseando na versão Bruno, é mais ou menos assim. Quem é de vocês que consegue mudar ou acrescentar, mudou aí? Acrescentar 1 ano ou 1 hora a mais da sua vida? No versículo de número 28, diz assim, por que vocês se preocupam com roupas? Versículo de número 31, portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? No versículo 34, ainda no mesmo sermão, capítulo 6, Jesus diz mais uma vez, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ou seja, por 5 vezes Jesus usa a palavra preocupação, ansioso. Jesus usa a palavra, por que você está pensando amanhã? Por que você está pensando naquele problema? Por que você está pensando na sua roupa? Por que você está pensando na sua bebida? Por que você está pensando no amanhã? Por que a sua mente está tão distante numa ansiedade? Por quê? Porque é um assunto que Jesus sabia que o ser humano tem dificuldade para aprender e para colocar dentro dele. Esse assunto ele é tão importante que Paulo ele usa o capítulo 4 para falar sobre a ansiedade. Esse ponto é tão importante que o apóstolo Pedro ele também usa o seu livro para trazer alguns pontos sobre a preocupação e sobre a ansiedade. Agora, qual é a solução para as nossas preocupações da vida? Quais são as soluções bíblicas para a minha mente que ela não consegue ficar tranquila quando vem um problema financeiro? Qual é a solução bíblica para a minha mente que não consegue ficar tranquila quando os meus filhos começam a mudar o comportamento? Qual é a solução bíblica para a minha mente que está preocupado daqui a 20 anos como que eu vou me aposentar? Qual é a solução bíblica
para o meu problema no trabalho que eu vou ter que enfrentar sexta-feira da semana que vem? Qual é a solução bíblica para a minha mente que anda me atormentando com problemas que ainda não chegou? Será que Deus se preocupa com isso? Será que Deus se preocupou ao ponto de nos ensinar lições para a gente aprender? Sim, ele ensinou. Aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele vai dar algumas lições de como você pode enfrentar as preocupações que tanto atormentam a tua mente, que tanto tira o teu sono, que tanto tira a tua paz, que tira a paz do seu casamento, da sua família, dos seus filhos, porque às vezes quando você é muito preocupado, muito ansioso, você causa problemas não é apenas dentro de você, mas você causa problemas em torno de você. Lembrando que a ansiedade, ela afeta a nossa paz. Lembrando que a ansiedade afeta o nosso bem-estar com a família. Lembrando que a ansiedade afeta até mesmo o nosso corpo físico. Eu contei para os irmãos, contei até pouco tempo atrás, eu não sei se foi no inglês ou no português, mas eu contei para os irmãos que em uma conferência que eu estava ministrando, a Joyce estava comigo, só na minha frente tinha mais de 3.000 irmãs em uniforme. E aí o pastor presidente, vice do estado de Alagoas, ele olhou para mim e ele falou assim, olha, você vai começar a pregar. E na hora que você começar a pregar, vai entrar uma comitiva de toda a diretoria do estado de Alagoas, na hora que você estiver ministrando. Eles se atrasaram. Mas, por favor, não pare de ministrar quando o pastor presidente entrar, quando a comitiva entrar. Continue pregando. Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu estou? Uma multidão na minha frente, um monte de gente importante chegando, e eu, humanamente falando, eu fiquei ansioso, preocupado. Eu fiz assim, e na hora que eu fiz assim, o meu nariz sangrou, pingou gotas de sangue no chão. Eu olhei para o pastor e falei assim, pastor, segura aí, mais um hino, já volto. Fui no banheiro, me recompus e voltei para o culto e voltei a ministrar. Depois o Dr. Google me avisou que a ansiedade sangra até mesmo o nariz. Ou seja, são as preocupações que afetam a nossa vida física. As preocupações afetam o percurso do seu dia. As preocupações afetam ou mudam a sua semana. As preocupações mudam o seu dia. Quando um telefone toca de manhã, e aí você recebe a informação de um problema que está batendo ou chegando, e aí você muda completamente o humor, a sua vida, baseado na informação que você recebeu. Lembrando que Paulo, ao escrever o capítulo 4, Paulo não é um professor de uma universidade sentado atrás de uma mesa, com um livro grosso, e dizendo assim, deixa eu ensinar a vocês as filosofias dos gregos. Deixa eu ensinar para vocês como não se preocupar com a vida. Deixa eu ensinar a vocês como andar tranquilo na vida. Não é este Paulo. Paulo não está pregando teorias. Paulo está preso. E mesmo preso, ele vai escrever como ter paz na vida. Vou repetir. Paulo preso. Ele está ensinando como ter paz na vida. Então, como pode um homem preso ter paz? Vamos ver então. Então, a pergunta que não quer se calar é: por que andamos preocupados nessa geração? Andamos preocupados muitas vezes. Um dos pontos mais altos é por causa do dinheiro. O dinheiro é a causa de muitas preocupações. Vou ter dinheiro para pagar o aluguel. Vou ter dinheiro para pagar as contas. O inverno está chegando. Vamos ter dinheiro para o amanhã. Vamos ter dinheiro para o nosso futuro, os nossos filhos. E aí as preocupações começam porque a falta de dinheiro e as preocupações pelo dinheiro é uma fábrica de ansiedade, é uma máquina de ansiedade dentro de você, jogando toda a ansiedade. Problemas familiares, filhos, eu já disse. Ou seja, a vida é cheia de coisas que podem te causar ou trazer preocupações na sua vida. Agora, qual é? Vou perguntar de novo. Qual é a solução bíblica para a ansiedade? Qual é a solução bíblica para as preocupações da vida? Vamos ver para o texto, porque eu prego Bíblia, não prego filosofia, nem teoria e nem sou psicólogo. Eu prego Bíblia. Então, Paulo, no capítulo 4, ele vai tratar sobre este assunto. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, por favor, assim faça. No capítulo 4, versículo de número 4, eu vou ler de novo. Ele diz assim:
sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Aí, no versículo de número 6, ele, não estejais inquietos por coisa alguma, sejam as vossas petições em todos conhecidas diante de Deus. Em uma outra tradução, o apóstolo Paulo ele vai falar assim, apresentem os seus pedidos a Deus. Sim, apresentem os seus pedidos a Deus. A primeira lição que nós temos que entender sobre as preocupações e a ansiedade deste século é que devemos, de uma vez por todas, entender que a nossa fé, ela tem que estar segura em Deus. A nossa fé, ela tem que estar depositada em Deus. Ou seja, foque a sua fé em Deus. É para Deus que você está olhando? É para Deus que você está depositando a sua confiança? Paulo está dizendo que o antídoto para a ansiedade é envolver Deus na sua vida. Deus, ele quer se envolver na sua vida. Deus, ele quer estar envolvido na sua vida. Deus, ele não quer ser um Deus em que você participa de um culto aos finais de semana e durante o percurso da semana Deus não faz parte da sua vida. Não é Deus. Deus, ele quer se envolver na sua vida. Deus, ele quer ser o centro da sua vida. Não, você não pode viver um cristianismo longe de Deus, porque todo cristianismo longe de Deus, as ansiedades e as preocupações da vida, elas vão te sufocar. Elas vão te engolir. Então escute essa primeira lição. Envolva Deus em sua vida, meu jovem. Envolva Deus em sua vida, obreiro. Envolva Deus em sua vida, ancião. Envolva Deus em sua vida. Deus tem o desejo de se envolver, de estar à parte, de estar por dentro, de ser o centro da sua vida. Ele quer fazer parte da sua vida. E Paulo, ele sabe que a ansiedade é pela fé ou confiança depositada no lugar errado. Vou repetir. Paulo, ele sabe. Paulo é inteligente. E aqui não é um homem falando de boca para fora, é um homem inspirado pelo Espírito Santo, como que dizendo, vai ter uma geração lá no futuro que vai ser a geração mais ansiosa de todos. E Deus como que dizendo, Paulo, eu vou te inspirar para você ensinar, não só a igreja de Filipos, mas eu quero que você ensine também a geração do século do século 21, do ano de 2022. Ou seja, Paulo sabe que a fé ou a confiança no lugar errado pode colocar dentro de você expectativas em algo que não vai ser concretizado. Você vai colocar uma expectativa, uma esperança, uma fé, uma confiança. E esta confiança onde você está colocando não vai atingir a sua expectativa final, o seu desejo final. É quando você deposita confiança na pessoa errada, no lugar errado. Então a sua confiança não pode ser colocada no pastor Bruno Andrade. A sua confiança não pode ser colocada no teu esposo. A tua confiança não pode ser colocada na tua esposa. A tua confiança não pode ser colocada no teu patrão. A tua confiança não pode ser colocada na tua cliente ou patroa. Paulo está dizendo, apresente a Deus. O negócio seu é com Deus. O seu relacionamento é com Deus. A sua vida é de Deus. A sua vida é com Deus. Agora escute. A ansiedade mostra que o nosso coração está em algo que temos medo de perder. Vou repetir. A ansiedade ou as preocupações mostra que o nosso coração está em algo que nós temos medo de perder. É o dinheiro que a gente tem medo de perder. A ansiedade mostra que o nosso coração está em algo que nós não podemos alcançar. Temos um objetivo aqui em cima. E aí a gente tem aquela ansiedade para chegar naquele objetivo. E como é que você consegue chegar naquele objetivo? Você vai tentando colocar o seu coração naquilo. E Deus está dizendo, você não está entendendo. Aquilo está acima de mim, dentro de você. Aquilo está em cima de mim, dentro do seu coração. E isso lhe causa ansiedade. Ansiedade, sabe o que mostra? A ansiedade mostra que tem algo maior do que Deus dentro de você. Tem um desejo seu por alguma coisa que está sendo maior do que Deus. Ele faz parte do centro.
A Joyce está essa semana estudando sobre o coração. Aí ela fica o dia todo falando lá em casa sobre o coração. E o coração tem isso, e o coração tem aquilo, e tem 3 negócios aqui, tem E a gente conversando a semana toda sobre o coração. O coração é o centro da nossa vida. O coração é o centro de todas as coisas. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre o coração. E a ansiedade, ela se revela quando nós temos algo maior ou que está no centro, que é o lugar de Deus. O seu trabalho não pode ser o centro, Deus tem que ser o centro. Eu vou apertar. A tua filha não pode ser o centro, Deus tem que ser o centro. O teu filho não pode ser o centro, Deus tem que ser o centro. O seu casamento não pode ser o centro, Deus tem que ser o centro. O seu trabalho não pode ser o centro, Deus tem que ser o centro. Tudo que se torna mais importante que Deus, e tudo para você que é inegociável, possa ser que tomou o lugar de Deus na sua vida. Pastor, esse meu trabalho é inegociável. Aí Deus está olhando para você e está dizendo, olha, você pegou o seu trabalho e colocou ele na frente minha, mas eu vou tirar desse âmbito de trabalho, porque a gente fala muito sobre isso. Mas quando a gente fala, eu não mudo, o meu negócio é carregar o telefone aqui, ó, nesse bolso, eu não mudo porque eu aprendi assim, isso para mim é inegociável. Deus está dizendo, o seu ídolo é o seu telefone aqui na sua calça desse lado. Mas vamos ampliar para outro ponto. Tudo que você fala para você é inegociável. O meu amor para o meu filho é inegociável. O meu amor para o meu esposo tudo é inegociável. Aí você não está entendendo. Você não está entendendo que você colocou ídolos dentro de você que tomou lugar de Deus. E quando você tira Deus, sabe o que acontece? A ansiedade toma conta. Agora, quando você coloca Deus, a ansiedade vai saindo. Então, olhe para as suas emoções agora. Para onde você está se inclinando? Ou deixa eu facilitar o entendimento. O que é que te irrita? Agora eu te peguei, né? O que é que te irrita? A falta de trabalho te irrita? Está mexendo com a tua ansiedade. O que é que te irrita? A falta de controle te irrita? Te irrita? O que é que te irrita? O futuro, quando você começa a se preocupar ou pensar no futuro, isso te irrita? O que é que te irrita? O comportamento do teu filho te irrita? Possa ser que tomou lugar de Deus. Quando algo controla você, ele se torna o seu ídolo. Vou repetir. Quando algo controla as suas emoções, ele se torna o seu ídolo. E apertou, né? Eu estou com vontade de apertar, mas estou segurando um pouquinho. Quando algo controla a sua língua, a sua mente, as suas atitudes, os seus passos, o seu falar, o seu comunicar, sabe o que significa? Que você tem um ídolo e Deus não faz parte do centro da sua vida. Agora, Paulo, ele está dizendo, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo está dizendo, apresente seus pedidos a Deus. Em vez de você viver tenso, em vez de você viver preocupado, em vez de você viver ansioso, apresente a Deus. Está com as emoções agitadas, apresente a Deus. Dobre o joelho e fala assim, Deus, olha, tem algo errado aqui dentro, eu estou estranho hoje. Você está um pouco nervoso, dobra o joelho, vai orar para Deus e fala assim, Deus, eu estou um pouco nervoso. Tem alguma coisa fora do lugar dentro de mim. Você está com medo do futuro. Dobra o joelho, apresenta a Deus. Deus, eu estou com medo do futuro e não é para mim viver desse jeito. Está preocupado com a sua família? Apresente sua família a Deus. Não se preocupe com nada, mas ore por tudo. Paulo está dizendo, não se preocupe com nada, mas ore por tudo. Qual é o nosso problema? As nossas preocupações querem fazer com que a gente tenha o controle de mudar a circunstância. E são circunstâncias que não vai ser mudada com o braço nosso, com a inteligência nossa. Só vai ser mudada se mudar lá em cima e Deus mexer aqui embaixo a teu favor. Então a solução não está em você, a solução está em Deus. A solução não está na sua sabedoria. A solução, ela está em Deus. E qual é o problema? A gente não apresenta a Deus. Fala com Deus. Deus, isso está me intrigando. Isso não está legal. Porque a oração vai acalmar as chamas da ansiedade do teu coração. A ansiedade está aflorando. A oração, ela faz aqui, ó.
Aleluia. Você pode dar glória a Deus? A oração, ela é mais ou menos assim, ela vai apagar as chamas das preocupações. Você está preocupado. Aí você começa a falar com Deus, aí vem uma brisa suave que acalma a sua ansiedade e a vida vai da maneira que é para ir. Porque você depositou todas as suas preocupações nos pés do trono, nos pés da graça. E quem é que pode resolver? Não é você, é Deus. Ou seja, tira a ansiedade do teu colo, joga no colo de Cristo. Tira as preocupações do teu colo, jogue no colo de Cristo. Por quê? Irmão, Cristo venceu até a morte. E será que existe algo mais ansioso e preocupativo do que a morte? Existe, será? Morrendo, vou morrer, morro, não morro. Ai, e agora? Abandonado. E ele morre. Ele venceu até mesmo a morte. E você acha que ele não pode vencer as suas preocupações e as suas ansiedades? Quando sua fé está em Cristo, você pode sim enfrentar tribulações, dores, perseguições, perigo. Mas a pergunta que você vai fazer às suas preocupações é esta: quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Quem é que vai me separar do amor de Cristo? Quem é que vai? Quem é? O que é que vai me separar do meu relacionamento com o meu Deus? Quem é? Quem é? O quê? Alguma coisa vai me separar dele? Alguma coisa vai mudar o nosso? Quando você entende que você tem Cristo, você tem um combate, um general contra as suas ansiedades, contra as suas preocupações. Então diga as preocupações: nada vai me separar do amor de Cristo. E Cristo tem soluções que eu não tenho. Cristo tem um braço que eu não tenho. Cristo é a ajuda que eu não posso ser. Outro ponto. Observe o versículo de número 4. Paulo, ele fala assim: alegrem-se no Senhor. Aí ele fala: outra vez vos digo, alegre-se no Senhor. Eu acho que Paulo aqui já começou a mudar de assunto. Eu acho que Paulo já não está falando mais sobre as ansiedades da igreja, ou sobre as ansiedades dos irmãos. Muito pelo contrário. Aqui está um dos maiores pontos de solução para as preocupações da vida. Existia uma filosofia grega que era mais ou menos assim: você tem que se anestesiar das preocupações da vida. Você se anestesia ao ponto de nada mais te preocupar. Mas não é possível. Eu não sei para os irmãos, mas é impossível você se anestesiar de alguma coisa. E quando o filho morreu? É como uma história que eu ouvi há algum tempo atrás. O marido pegou a criança recém-nascida, colocou dentro de casa, acabou de sair do hospital. Aí, de manhã, o filho começa a passar mal, o bebê recém-nascido começa a passar mal. Na mesma hora, o doutor liga, falou assim: olha, fizemos um teste quando nasceu e deu positivo, corre de volta para o hospital. E o menino já passando mal. Quando ele vai ligar o carro não funciona. Ele chama o vizinho amigo dele empresta o carro. No meio do caminho, o carro quebra. Como é que você ficaria? Como é que você vai se alegrar? Então, o desejo de Deus não é que você crie uma certa anestesia contra os problemas, porque isso aí é não ter coração. A solução não é você se anestesiar ao ponto de a irmã chegar em mim e falar assim: olha, eu estou com esse problema, e você não tem nenhum sentimento para aquele problema. Não é isso. Agora, Paulo, ele está dizendo: amados, existe uma solução fenomenal para a tua vida. Qual é? Se alegre em Deus. Alegre-se no Senhor. E isso é tão importante que ele vai repetir: outra vez vos digo, alegre-se no Senhor. Agora, o que é que significa se alegrar em Deus, quando ele está falando sobre preocupações? Se alegrar no Senhor é mais do que um sorriso. Na verdade, se alegrar em Deus não é um sorriso que você entra dentro da igreja, todo sorridente, dizendo: está tudo bem comigo. Isso não é se alegrar em Deus. É mais do que isso. É mais de você festejar por alguma coisa. Se alegrar é valorizar algo. Anote isso. Se alegrar é
valorizar algo. É você avaliar o valor de alguma coisa. E Deus está dizendo, se alegre em mim. Então, quando você se alegra, você está avaliando o poderio dessa pessoa, da qual você está se alegrando nele. Você está entendendo? Ou seja, quando você se alegra no Senhor, você está avaliando o poder dele sobre todas as circunstâncias e situações. Então, quando você está se alegrando, você está dizendo, Pai, é em ti que eu estou me alegrando. Eu não estou me alegrando em um homem, em um dinheiro, em um bel prazer. Eu estou se alegrando em ti. É uma avaliação do seu ser, de quem é o teu Deus. Paulo, ele fala, se alegre no Senhor. Se alegrar é refletir em sua beleza e a importância até que o seu coração sinta prazer e doçura, ao ponto de você literalmente deitar nos braços dele e descansar. Se alegrar é quando as preocupações tomam conta do teu coração e você se joga na oração e você se joga apresentando a ele. E aí você começa a se deliciar com ele, deliciar nele. E aí vai saindo doçura do trono, doçura ao seu coração. E você começa a sentir prazer nele, sentir graça nele, sentir a misericórdia dele, sentir o amor dele. E você vai sentindo o trono dentro de você. E aí vai girando dentro de você paz. Então o que é que falta? Sabe o que falta? É você se jogar nos braços dele para sentir o seu toque, o seu cheiro, ao ponto de nada mais me importa a não ser ficar no colo de meu pai. Nada mais me importa a não ser deitar nos braços de meu pai. Nada mais me importa. Se alegrar é refletir na beleza do trono. É refletir quem ele é. A sua grandiosidade, o seu amor, a sua benevolência, a sua misericórdia, a sua compaixão. Qual é o problema? A gente entra para um contexto igreja, preocupado, e sai super ansioso. A gente entra preocupado, sai preocupado. A gente dobra o joelho, preocupado, levanta preocupado. Qual é a solução? Paulo está dizendo, você precisa se alegrar. Você precisa falar ou comunicar com o seu Deus e saber quem ele é. Porque a oração não é só você que fala, a oração é você sentir Deus com você e você levantar daquele estado que você está de preocupação e saber, eu acabei de falar com o Criador do universo. Eu acabei de falar com o dono do mundo. Eu acabei de sentir o cheiro dele. Eu acabei de ver ele, eu acabei de sentir ele, e ele confirmou pelo seu toque, vai ficar tudo bem. Aleluia! Se alegrar é adorar até que o seu coração descanse. Vou repetir, se alegrar é você adorar até o seu coração descansar. E é isso que nós estamos precisando como igreja. É isso que nós estamos precisando como uma geração ansiosa, porque nós não estamos conseguindo adorar ao ponto que o nosso coração descanse. E é isso que você precisa, dizer, Deus, eu não vou parar, porque eu não quero me levantar do estado que eu estou. Eu quero levantar em paz, tranquilo, calmo. Se alegrar é sentir a doçura da presença. É o ponto de confiar como que nada mais me importa a não ser Deus. Se alegrar é até que o meu coração seja convertido, porque o problema é aqui. O meu coração sempre inclinando. O que é que te irrita? Teu filho, teu dinheiro. O que é que te irrita? Aquilo ou aquilo. Isso ou aquilo. O que é que te irrita? Aí, quando você se joga em Deus e começa a se alegrar em Deus, você está dizendo, você vai se converter. Você vai se converter. Você vai ser transformado. E aí você vai se deliciando, 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 deliciando. Aí Paulo disse, alegre-se sempre no Senhor.
Você não pode se alegrar uma vez e depois esquecer ele, porque as preocupações batem na sua porta a semana que vem. Então Paulo disse, sempre, 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 sempre. Ou seja, não se esqueça que você precisa ter um relacionamento íntimo com Deus para vencer as ansiedades. Então Paulo fala, tenha um relacionamento de se alegrar sempre em Deus. Não é no sábado à noite, não é no domingo à noite, é no decorrer da semana, entendendo que eu preciso me alegrar em Deus. Que eu preciso me deliciar nele, descansar nele, me jogar nele, falar com ele, se debruçar nele. Dizendo, Deus, olha, o meu coração não está meio desviado hoje. Ele está meio, acordou meio. Alegre-se no Senhor. Lembra, volte para Ele, volte, 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 volte. O teu coração tenta resolver tudo sem Deus. O seu coração, ele quer trabalhar sem Deus, ele quer viver sem Deus, ele quer ter o controle próprio, o domínio próprio, e quer fazer aquilo que ele quer fazer. Mas quando você se alegra em Deus, o seu coração descansa. Então Paulo está dizendo, alegra-se sempre. Um congresso não é o suficiente. Uma festa de jovens com o pastor David Aldred aqui não é o suficiente. Um congresso uma vez por ano com o Genival Bento aqui não é o suficiente. Um sábado à noite com uma boa mensagem pregada, ou como domingo passado, não é o suficiente. Paulo está dizendo, eu estou preso, mas eu ensino a vocês, alegre-se sempre em Deus, porque senão as preocupações vão invadir a sua alma. Então, se alegre nele. Você não pode cantar por cantar, você tem que cantar para se deliciar nele. Você não pode ouvir um sermão simplesmente para ouvir o sermão, você tem que se deliciar nele. Se jogar nele, se molhar nele, dar um mergulho no oceano das delícias do trono, da graça, e mergulhar e dizer, Deus, eu quero, eu preciso, porque senão as minhas preocupações vão me dominar. E observe que muitas das nossas preocupações são relacionadas à falta de domínio, à falta de controle. Só que aí, algo me intrigou hoje à tarde. Aleluia. A Joyce me conhece. Quando eu estou estudando e Deus me dá alguma coisa, parece igual aqueles jogadores de futebol que faz um gol. Eu faço assim, yes, yes. E aí Paulo fala assim, e com ação de graças. Você não pode apresentar os pedidos a Deus de qualquer forma. Com ação de graças. Aí eu meditei, eu fui pesquisar e fui. Aí Paulo está dizendo, mas espera aí, tu está falando sobre ansiedade, preocupação, e agora tu vai falar sobre ação de graças. Que teologia é essa? Que filosofia é essa? Como é assim? Paulo, quando ele fala em sua oração, você não pode fazer uma oração simplesmente apresentando, porque vamos colocar um exemplo? Cheio de problema. Eu chego, beleza, está tudo errado. Deus, o negócio é o seguinte, minha esposa, meu filho, meu dinheiro, meu banco, meu patrão, aí você vai. Aí Deus está dizendo, essa oração não é uma oração, isso daí é um limão azedo. Tá azedo essa oração. Mas Paulo está dizendo, envolve ação de graças. Porque quando você envolve ação de graça, você muda o contorno da negritude do seu coração. E as coisas começam a mudar. Ou seja, Paulo, ele está dizendo, quando você vai a orar, apresentar os seus dilemas, você não pode esquecer de ação de graças. Sabe por quê? Porque ação de graças preserva a sua oração de ser batizada num copo de limão. Ação de graças evita com que você sente e desabafe as amarguras da vida. Deixa eu fazer uma pergunta aos senhores. Qual é a palavra mais importante, ou qual é o significado, ou qual é a diferença entre a palavra obrigado e ação de graças? Obrigado, sabe o que é? Irmão, obrigado pelo copo que você acabou de trazer aqui. Obrigado pelo papel que você acabou de trazer aqui. Ou possa ser que ele esqueceu e eu só via água e eu não vejo o papel e eu falo obrigado, mas na minha cabeça
Eu estou agradecendo por algo que Ele nem mandou. A gente fala obrigado por qualquer coisa. Agora, ação de graças é diferente. Ação de graças é por algo que você não esperava. Ação de graças, eu vou repetir, é por algo que você não esperava. Obrigado, você dá para alguém que abre a porta. Ação de graças é por algo que você não merece, não merecia, não vai merecer, mas mesmo assim, Ele entregou por você, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Paulo está dizendo, não esqueça de ação de graças, porque você não merecia ser livre da ansiedade, mas você se joga no trono, e você fala, Deus, olha Deus, eu vou te falar contigo, está difícil a vida, o dinheiro, mas eu quero te agradecer porque eu tenho o Senhor. Eu estava orando aqui numa quinta-feira, e eu, no meio da oração, me parei e eu pensei assim, Deus, obrigado, porque eu tenho para quem pedir. Eu tenho para alguém desabafar. Se eu for falar aquilo que está na minha mente, na minha oração, para minha esposa, ela vai dizer, você é louco. Se eu for falar para o meu pai vai dizer, você é mais louco ainda. Se eu for falar para minha mãe, ela vai dizer, eu pirou a cabeça. Mas eu falo contigo e tu me entende. Salmo 139, tu me sondas e me conheces. Eu tenho para alguém, para quem pedir. E não é qualquer pessoa, é o Salvador do mundo. Aleluia, é o que salvou a minha alma. Então Paulo está dizendo, não chega amargurado perto dele, chega grato por aquilo que ele já fez na tua vida. Apresente o dilema, mas não esqueça da gratidão. Apresente a dor, mas não esqueça da paz, da alegria, do trabalho, da saúde. Vai para qualquer curso de psicologia e depois do curso de alguns dias ele vai perguntar assim para você, fala para mim algumas coisas boas que sucedeu com você. E você para e pensa, deixa eu pensar os problemas, aí você começa os problemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí você vai, você faz uma lista de 30 pontos de problemas. Aí ele olha para você e fala assim, ok, apresenta agora as coisas boas. Estou com vida. E você não consegue ir para 2, 3, 4 e 5. Paulo está dizendo, quando você é grato, aleluia, paz é gerada dentro de você. Eu vou repetir, quando você é grato, a gratidão exala paz. A ansiedade tenta tomar conta, gratidão, Ele me salvou, gratidão, Ele me salvou, Ele é meu Deus, eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho casa, eu tenho filho, tem 1000 problemas, mas eu sou grato, porque Ele fez muita coisa também por mim. Aleluia, 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 aleluia. Ação de graças é porque você tem Deus ao teu lado. Posso repetir? Ação de graças é porque você tem Deus ao teu lado. Ação de graças é porque você tem o shalom de Deus ao seu lado. Sabe o que é shalom? Não é só paz. Paz é o termo mais raso, olha para mim, paz do shalom é o termo mais raso do significado para a gente entender, mas na verdade, shalom significa paz, harmonia, crescimento, deleite, preenchimento, é muito mais do que paz. Shalom é, eu estou cheio dele, shalom é, eu tenho harmonia com ele, paz é, eu sou dele. E você se joga nisso, nele. Aí ele está dizendo, shalom, paz sobre você. Agora, para a gente começar a encerrar, por que, Paulo? Tu vai falar sobre ansiedade, preocupações, e tu vai falar sobre ação de graças. Paulo sabia, olhe por isso. Isso aqui é de Deus para nós. Paulo sabia que a nossa mente, isso aqui, ó, o que passa aqui, molda as nossas atitudes e expressões. Vou um desabafinho aqui. Se eu chegar aqui no sábado à noite, não tiver nenhum músico, nenhum diácono, eu tenho que começar o culto sozinho, eu canto ainda a harpa, mas eu vou assim. Por quê? Porque o que eu vi moldou a minha expressão.
Se você chegar na patroa e dizer, compra tal produto, aí a patroa chega lá, a patroa não comprou nenhum produto, você já muda a sua expressão. Você já muda o seu semblante, porque as imagens e as circunstâncias que passam aqui molda a sua atitude e muda a maneira que você vive. Salomão escreve, ele diz assim, acima de tudo guarde o seu coração, porque dele depende todas as coisas da sua vida. Agora Paulo, sabendo que aquilo que passa aqui molda o seu comportamento, aí ele vai citar o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, está moldando, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há algo de excelente, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nisso. Aleluia. Eu não sei se é só eu, mas eu sinto Deus aqui. Paulo está dizendo, pare de falar bobeira um para o outro. Pensa no que é correto. Pensa no que é justo. Paulo está dizendo, para de assistir jornal. Jornal é só tragédia. Morreu um, morreu outro. Morreu um, morreu outro. Morreu um, morreu outro. Aí molda a tua mente. Aí você vive atormentado. Eu lembro da pandemia, que foi no mês de... A igreja fechou, acho que em março ou maio. Quando chegou no mês de junho, eu falei assim, Joyce, proibido assistir qualquer coisa de YouTube, de jornal aqui. Proibido, não quero ver mais Covid. Irmão, a minha mente foi transformada. Eu chegava em casa com a compra, eu passava álcool em tudo, com medo de morrer, com medo de tudo. Eu falei, não vamos assistir mais nada de jornal. Mudou por completo. Pastor Nivaldo, vou falar aqui, ele não está aqui. Pastor Nivaldo via alguns jornais do Brasil que morreu. Aí uma vez eu estou dirigindo com o pastor Nivaldo lá no Brasil, na minha cidade, e era umas 10 horas da noite. Aí eu estou no semáforo vermelho, aí vem um motorista com a moto do meu lado. Ele, acelera, acelera, acelera. Eu falei, que foi? Ele, pode ser bandido, pode ser bandido. Eu falei, calma. Porque moldou. Você está entendendo? Paulo está dizendo. Paulo está dizendo. Você tem que, olha aqui, apresentar ação de graças. E muda a chave disso aqui, Naquilo que é correto, naquilo que é puro. Aquilo que você assiste é puro, aquilo que você fala é puro, aquilo que você toca as mensagens no WhatsApp é pura, aquilo que você escuta é pura, muda. Se é de boa fama, muda. Se é excelente ou digno de louvor, muda. Aí Paulo, pensa nisso, coloca isso na sua mente, pensa nisso. Vamos lá. A oração desabafando azeda. Ação de graça contorna, muda o humor, a mente e tudo mais. Aí Paulo, para a gente encerrar, ele diz assim, um dos versículos mais bonitos da Bíblia, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu fui pesquisar. Esta palavra guardar, sabe o que significa? É tipo um militar guardando alguma coisa. Não toca, não rela. Não toca nele, não rela. Eu estou guardando, eu estou protegendo. Mas me explica por quê. Essa pessoa aqui me apresentou os pedidos. Tem gratidão dentro do coração. Tem pureza na alma. Aleluia. Então o que eu estou fazendo? Eu estou guardando essa pessoa aqui. Eu estou protegendo essa pessoa. Eu estou protegendo de todas as flechas do mal. Ou seja, seu coração e a sua mente é atacada, mas Cristo aparece como um general te protegendo de tudo. Tudo. E quando Cristo é guarda da casa, sabe o que acontece? Paz. Sabe o que está faltando em muitas casas? Sabe o que está faltando? Jesus. Só isso. Jesus. Quando Cristo é o guarda,
você descansa. Quando Cristo é o guarda, você vai saber depositar a sua confiança nele. Quando Cristo é guarda, os ataques serão defendidos. Agora ele fala assim, olha o texto. A paz que excede todo o entendimento. Sabe o que significa? Aquilo que é humanamente impossível, ele que é a paz consegue fazer. Aleluia. Aleluia. O camarada perde um filho, mas aparece uma paz que excede todo o entendimento. O seu filho está desviado, mas uma paz que excede todo o entendimento invade o teu coração. O que é isso? 1000 problemas, você chega no culto, você se delicia, você é grato, você expressa gratidão, você muda a maneira de pensar. O que acontece? Uma paz que é inexplicável. A ciência não explica, psicólogos não explicam, mas o que é? É que Jesus entrou na casa. É que Jesus chegou. Ele aparece e ele fala assim, olha, o nome dele será, sabe qual vai ser o nome dele? Emanuel. Que quer dizer Deus conosco. E aonde ele está, tem uma brisa suave de paz. Aleluia. E a minha orientação para você nesta noite é, vamos lá, apresente. Fala com ele. Começa com o pai. Deus, olha aqui, mas não se esqueça aquilo que ele já fez na sua vida. Mas não se esqueça da sua salvação, que ele morreu por você. Irmãos, eu vou bater um pouquinho forte agora, tá? Aqui nos Estados Unidos a gente tem que ter muito cuidado com a palavra ingratidão. Porque se você voltar para a tua origem, lá para os fins do mundo de Rondônia, Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais, você esqueceu como era a vida, né? Você esqueceu. Aí você está aqui, olha o teu carro, olha a tua geladeira, olha o terno que você usa, que você sempre teve vontade de usar. Olha, e olha o teu salário. Então beleza, vamos voltar para a origem de tudo. Salário mínimo para você a partir de hoje. 1.100 e outra. Um Lula como presidente para você, para melhorar a situação. Vamos lá, vamos aumentar. Então, escuta, banha-se de gratidão. Primeiro, porque ele é teu salvador. Primeiro, porque ele te redimiu. Primeiro, porque te lavou. Primeiro, porque ele te resgatou. E mais, ele foi mudando você. Eu estava pensando essa semana, e olha o meu pensamento essa semana. Eu pensei assim, pai, eu não sei o tamanho do impacto que é uma igreja, ou eu como pastor Nivaldo, irmão Tiago, eu não sei qual é o impacto de Bruno na vida de vocês, ou do irmão Tiago na vida de vocês. Eu não consigo imaginar o impacto. Aí eu estava pensando, Deus, talvez deve ser algo muito pequeno. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, tudo bem, imagine então a vida da igreja, ou as nossas vidas, sem Cristo e sem igreja. Como seria? Tu estaria bebendo. Já estaria no 3º, ou 4º, ou 5º casamento. Vida destruída. Vida amargurada. E tudo isso, entre trancos e barrancos, você chegou até aqui. E Deus está dizendo, mas eu não quero que você mais se arraste. Eu quero que você se levante como um vitorioso, sabendo que eu te remi. E essa paz que excede todo o entendimento vai tirar as suas preocupações. Não importa qual seja o tamanho da dor, Deus é maior do que qualquer dor. Eu vou repetir, Deus é maior do que qualquer dor. Deus é maior do que qualquer passado. Deus é maior do que qualquer trauma. Deus é maior do que tudo. Tudo. Pastor, o que eu tenho que fazer? Me jogar. Vamos ficar de pé. Ana Lídia e Bianca, canta aquele hino mais uma vez. Vão ali, ó.
Ficamos em pé. Aleluias. Diga para o Espírito Santo neste momento: eu preciso deste shalom. Eu preciso desta paz. Eu preciso desta harmonia. Aleluia. Eu preciso dessa sintonia. Eu preciso me descansar. Eu preciso entender que não existe problema maior do que a paz que excede todo o entendimento. Não existe dor que seja maior do que a paz de Cristo. Nada é maior do que a paz de Cristo.